Você gosta de sexo? Rapaz, é bom, hein? Eu gosto de sexo. Sabe por que eu gosto de sexo? Porque foi Deus quem criou o sexo. E tudo que Deus faz é muito bom. Mas tudo o que Deus faz de bom, o diabo tenta destruir e deturpar. E com o sexo não seria diferente. Meu nome é André Luiz, Fala mais alto. Mais alto? Meu nome é André Luiz. Meu nome é André Luiz, trabalho com libertação e guerra espiritual há 18 anos. Nesses 18 anos, na atuação, na prática do Ministério de Libertação, eu tenho identificado que a vida sexual de uma pessoa é talvez a prioridade número 1 do diabo. Quando Deus estabeleceu a primeira família da face da terra, me refiro a Adão e Eva, ele estabeleceu ali no Jardim do Éden. A gente percebe logo ali no capítulo 3 do livro de Gênesis, Satanás tentando achar um espaço naquela família, persuadindo-os a quebrarem um princípio estabelecido por Deus, porque o diabo odeia a família. A relação sexual é uma das coisas mais importantes na vida de um casal, e foi Deus quem criou e abençoou. O diabo tem combatido fortemente a vida sexual das pessoas, e a minha proposta é fazermos uma série de vídeos dedicados a esse assunto. Nesse primeiro vídeo da série, nós vamos falar um pouco sobre o que acontece no mundo espiritual quando uma pessoa acessa a pornografia. Geralmente acontece o seguinte: você está lá na sua casa, sozinho ou sozinha, de boa, de repente parece que você começa a ser assediado por um desejo de acessar a pornografia. E hoje em dia nós temos a facilidade através de um celular ou mesmo de um computador, e você tenta se livrar daquilo, sai fora daqui, rapaz. Você escuta aquela vozinha assim: não, você já caiu tantas vezes nisso, faça a última vez, depois você pede perdão. E muitas pessoas acabam caindo na pornografia, e elas nem imaginam que existem demônios por trás de tudo isso, demônios que acabam se relacionando, acabam tendo espaço em suas vidas. Um dos lugares onde as pessoas mais praticam o banheiro, ele é um dos lugares numa casa onde as pessoas mais acessam a pornografia e praticam a masturbação. O camarada chega lá, tá sozinho no banheiro, aquele ambiente de intimidade, ninguém está vendo, já entra com o celular, no banheiro, que não deveria, e aqui já começa a ter aquela vontade de acessar o que não deve, e mal sabe o cidadão ou a cidadã que já tem demônio ali, tentando seduzi-lo a acessar essa desgraçaiada toda. Um fato curioso, eu já percebi algumas vezes, quando eu fui orar por pessoas, algumas pessoas me pedem para orar em suas casas. Um dos lugares que eu mais sinto opressão é no banheiro. E eu sempre fiquei surpreso por conta disso. Espíritos de imoralidade que atuam nos banheiros. Uma pesquisa recente demonstrou que de cada 3 cristãos, 2 acessam pornografia mensalmente. Eu estou falando de cristãos. De fato, a pornografia nos assedia em todo o tempo. Hoje em dia está muito difícil. A pornografia, ela tem fácil acesso em qualquer lugar. É você pegar o seu celular, infelizmente num clique você já tem acesso à pornografia. Vai tá difícil aqui, hein? Meu Deus do céu. Pornografia é uma desgraça. Infelizmente nem todo mundo sabe disso. As pessoas não imaginam o show que o diabo dá quando elas se entregam à pornografia. Uma vez eu orei por um jovem cristão, e ele estava em relacionamento com uma moça, e no momento da oração ele ficou canalizado por um demônio, e no processo de expulsão daquele demônio é sempre importante identificarmos por onde aquele demônio entrou, qual foi a porta espiritual aberta para aquele demônio, e no processo dessa libertação a própria entidade demoníaca nos revelou. Aquele demônio disse o seguinte: aquele jovem acessou um site pornográfico, ele estava consumindo pornografia, e acredite você, aquele demônio foi transferido via internet e entrou na vida daquele jovem. E aquele demônio, com muita raiva, ele dizia que iria destruir o relacionamento dele, porque a namorada era uma mulher de Deus, era uma jovem cristã, e o propósito daquele demônio era acabar com aquele relacionamento e destruir a vida sexual daquele jovem. Aquilo me deixou muito surpreso, porque foi
Foi um demônio que entrou, pegou um demônio online, uma transferência de demônio online. Mas isso é muito sério. 1, 2, 3 e já. Teve um jovem que... Eu me recordo de um jovem que tinha problemas com pornografia, era viciado na pornografia. Nós fomos orar por ele e eu pedi para que o Espírito Santo abrisse os olhos dele, para que ele visse a realidade espiritual que o cercava enquanto ele se entregava à pornografia. O Espírito Santo abriu os olhos dele, ele viu que enquanto ele se masturbava, havia um demônio de uma forma feminina horrível, um demônio vestido com uma roupa suja, toda retalhada, e este jovem via a si mesmo. Enquanto ele se masturbava, ele estava com a mesma roupa daquele demônio, naquela miséria, aquela roupa retalhada, numa situação humilhante. É isso que acontece com as pessoas que consomem pornografia. O diabo vem para destruí-las, jogá-las no chão, fazendo com que elas sintam culpa e vergonha. Quando um demônio quer tocar na vida de uma pessoa, ele vai estudar as fraquezas da pessoa. E você há de convir comigo que a área sexual é uma área vulnerável, principalmente na vida dos jovens. Por isso ele se aproveita da pornografia, da masturbação, na vida de homens e na vida de mulheres também. Diante de todo o exposto, eu quero trazer alguns alertas sobre as consequências da pornografia no que diz respeito à vida espiritual de uma pessoa. Primeiro alerta: pornografia é pecado. A Bíblia diz em Mateus 5:28, Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então, o cara ou a mina que acessa a pornografia, que se masturba, pecou. Quando uma pessoa peca nesta área, ela abre espaço para um espírito de pornografia se instalar na vida dela. Por isso que nós precisamos fugir do pecado, principalmente o pecado sexual. Você precisa ser radical com ele. Jesus disse que se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. É melhor ir para o céu sem olho do que com os dois olhos ir para o inferno. Não se brinca com o pecado sexual. Em alguns casos é preciso arrancar a internet, não ficar sozinho em casa. A Bíblia fala que no tempo onde os reis estavam na guerra, Davi ficou no palácio sozinho, ficou lá ocioso, viu uma mulher tomando banho, teve o desejo sexual por ela e pecou. Então precisa correr do pecado, fugir de filme, de internet. O segundo alerta contra essa praga chamada pornografia é que muitas vezes será necessário fazermos um estudo das nossas origens familiares. Muitas vezes nós temos raízes em nossas vidas contaminadas pela pornografia. Um exemplo prático: pessoas escravizadas, cativas pela pornografia, compulsivas, que não conseguem abandonar. Pela minha experiência, nós fomos investigar a vida de seus antepassados e descobrimos que seus avós, muitas vezes seus pais, tiveram problemas sérios nessa área. Famílias onde houveram adultério, prostituição, espíritos de demônios foram fortalecidos através desses pecados e eles continuam atuando dentro da família. Sugiro que você assista meu vídeo Como Agem os Espíritos Familiares, onde eu esclareço um pouco mais disso. Mas existem pessoas que não conseguem hoje se livrar da pornografia porque estão enfrentando uma luta mais crônica desses demônios que vieram através de seus antepassados e que hoje os conduzem ao cativeiro da pornografia. Então precisa investigar isso. Existem pessoas que são escravos sexuais da pornografia e geralmente essas pessoas, elas abrem espaços para dois demônios fortíssimos atuantes nessa área: íncubos e súcubos. Geralmente eles agem da seguinte maneira: essas pessoas sonham, são sonhos reais, parece que estão acordadas, e ali nos sonhos elas mantêm relações sexuais e geralmente quando acordam acabam experimentando ali de um orgasmo. São esses tipos de espíritos que encontram lugar na vida de pessoas escravizadas pela pornografia. Chega a um ponto onde eles dominam totalmente. O terceiro alerta contra a praga da pornografia chama-se confissão. Não tenha vergonha. Procure uma pessoa de confiança, de preferência o seu pastor ou o seu líder. Confesse o seu pecado. A Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muitas pessoas não conseguem vencer isso
isso sozinhas, mas quando confessam, recebem a oração, elas são curadas e superam a pornografia. Vale dizer também que em alguns casos, particularmente eu indico procurar um profissional da saúde habilitado, um psicólogo, um médico, para que possam também ajudar no nível clínico. Isso não deixa de ser uma confissão. Então, rapaziada e moçada, na boa, fica longe de X-vídeos, dessa palhaçada, dessa pornografia, dessa coisa nojenta que a internet te oferece. Sai fora, não vale a pena, o preço vai ficar caro pra você. Porque no momento parece ser gostosinho, né? Mas depois vai ser amargo pra caramba. Eu posso te garantir isso, viu? Continue nos acompanhando aqui nessa série onde estamos trabalhando a sexualidade no ponto de vista espiritual. Tem coisa boa pra você, ok? Até o próximo vídeo.